me decepcionando com o ser humano, mas isso fica um alerta. Nós somos seres humanos, nós erramos. E a gente, muitas das vezes, eu falo isso por mim, a gente procura uma perfeição nos outros. Só que isso não existe, essa perfeição é só em Cristo. Então, quando a gente olha para o ser humano, a gente tem que saber que ele vai errar, né? Que ele vai pecar, a verdade é essa, ninguém está livre disso, que pode ser que até caia, porque ninguém está livre disso. O importante é se levantar, não permanecer caído nem no pecado. O importante é sair daquela situação e querer, né? Eu até estava comentando com o Marcelo um período muito ruim da minha vida, que foi o período da depressão. A depressão, ela veio num nível tão grande na minha vida que eu não queria mais viver. A minha felicidade de vida, de viver, não existia mais. Por quê? Eu me isolei, eu me trancava dentro do quarto. Eu não queria pessoas ao meu redor, eu não queria ouvir ninguém. Então assim, eu acabei me aprofundando naquela depressão. Infelizmente, quando a gente se isola, a gente abre uma brecha para o nosso inimigo vir e colocar coisas na nossa mente. Então ele colocava na minha mente que eu não servia para nada, que eu não era ninguém. Então isso é mentira do diabo. O diabo, se o diabo está falando isso com alguém, se o inimigo está falando isso com você, que está nos assistindo, que você não é ninguém, que você não é nada, é mentira. Ele é mentiroso. Você é uma pessoa maravilhosa. Deus te criou para ser próspero, para ser uma pessoa diferente, para uma pessoa para evangelizar, para ganhar almas. Você tem um propósito na sua vida. Todos nós fomos criados para um propósito. Nós temos uma identidade que o inimigo ele quer tentar nos tirar. Ele quer tentar nos tirar. Ele pode, às vezes, até nos dar uma rasteirazinha. Nos dar uma rasteira. Mas ele está derrotado. Então, assim, eu cheguei a tentar tirar minha vida. E muitos devem estar passando por um período assim. Né? Um período que, às vezes, as circunstâncias parecem ser tão impossível de melhorar. E olha assim, eu não quero mais viver. Não dei ouvidos a isso. Deus teve misericórdia comigo. Ele foi misericordioso, porque Ele não deixou que eu morresse. Ele me deu vida novamente. Né? Então, assim, que essa palavra seja para essas pessoas que estão com isso na mente, né? Que não é nada, que não é ninguém. É mentira, isso é mentira. O inimigo é mentiroso. Ele veio para isso, ele faz isso, ele quer nos menos. Nós somos valiosos para Deus. Aleluia. Né? Sim. Cara, uma coisa que eu aprendi quando você falava, Mateus 4 saltava meu entendimento com muita força, né? Quando Jesus ele passa pelo Jordão, Jesus vem até o Jordão, ele vem até o Jordão, pelo Espírito até o Jordão, e do Jordão até o deserto. E no Jordão ele é posto, ele é ungido, né? Perdão. No Jordão ele é ungido. É interessante que a cultura judaica diz, na verdade, nos mandamentos diz que, nas profecias acerca do Messias, diz que o Messias, para ser Messias, ele deveria ser ungido por sacerdote. Havia uns 613, né? Perdão, 2.300 e poucas profecias acerca do Messias. 700 dessas, quase impossíveis de um homem cumprir. Ele cumpriu todas, ou quase todas, porque tem a volta dele aqui ainda. E uma delas era que ele tinha que ser ungido por sacerdote. E aí, cara, muitos não aceitavam Jesus como Messias, porque Jesus não foi ungido por nenhum sacerdote. E a casta religiosa, pelo contrário, perseguia. Isso não é o Messias. Por que eles pensavam assim? Porque nenhum deles não tinha ungido Jesus. Só que João Batista, ele é filho de sacerdote. O pai de João Batista e a mãe de João Batista são sacerdotes. João Batista, ele ia exercer o ofício sacerdotal. E ele exerceu. Só que ele exerceu no deserto. Quando ele completa 30 anos, que é por isso que ele é mais velho que Jesus, 6 meses, né? Quando ele completa 30 anos, é a idade que o sacerdote vai começar a ministrar. O Senhor tira ele do templo e leva para o deserto. E para alguém ser ungido naquele tempo, era ungido com óleo e com água. Por isso que talvez você se pergunte lá, por que Jesus passou pelo Jordão se Jesus não tem pecado e batismo é para quem tem pecado? Não. O Messias tem que ser ungido com água. Com óleo e com água. A água foi João Batista. E o óleo foi o próprio Espírito Santo, que é um simbolismo óleo. Sim. É a unção do Espírito Santo. Mas enfim, estou falando tudo isso porque, tudo maravilhoso, cara. Sendo batizado, as escrituras se cumprindo, ou seja, as promessas se cumprindo na vida dele ali.
a voz do céu disse, esse é o meu filho. E todos que estavam ali ouviram, olha que coisa maravilhosa. Aí ele sai dali, cara. Deveria ser agora. Bom, agora eu vou assumir o papel de destaque aqui. Não, ele é conduzido para o deserto. Solidão, escassez. Aí Satanás vem, cara. É nesse momento que Satanás vem. Quando você é retirado, quando você se retira que Satanás vem. É só você ler de capa a capa. Todas as vezes quando se esconde da presença, é na hora que Satanás vem. Porque Satanás não vem até a presença, né? Ele estava em corpo, então ele pôde fazer isso. E aí, cara, ele vai tentar Jesus na identidade de Jesus. Se tu és filho. Só que a voz no Jordão foi tu és meu filho. Então, assim, Jesus tem que guardar a palavra. A tua identidade foi ativada. Você sabe quem você é. O céu declarou quem você é. Então agora você tem uma escolha. Ou você vai ficar com a palavra do Pai, dos céus, esse é meu filho. Ou você vai ficar com a palavra de Satanás. Será que tu é mesmo? Davi disse, fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar sua descendência passa fome, nem um justo mendigar um pão, uma coisa assim. E tu está aí sem pão? Então assim, cara, Satanás ele vem é na mente. Sabe como muitas das vezes Satanás ele te faz tomar decisões que você acha que é você mesmo? Dificilmente, senhor, quero que você depois me compartilhe como você saiu dessa. Mas dificilmente ele fala assim, quando ele chega a falar assim, você, é porque o nível de opressão já está muito grande. Sim. Né? Porque geralmente ele trabalha assim, eu. Ele nunca usa uma voz falando assim, você, ele sempre usa uma voz dizendo assim, eu. Porque você, não sei se você chegou a passar por esse período. Você começa a achar que é você mesmo falando consigo mesmo. Porque você fala assim, você vai identificar que essa voz é externa. É de um outro ser. Mas quando você pensa assim, eu não presto, eu não sirvo, eu fiz isso, ou eu deixei de fazer aquilo, é porque já é o começo. Né? Então aqui eu quero deixar essa palavra de início. Ele começa falando assim, eu não presto. Daqui a pouco ele começa. Por isso que a opressão é muito mais perigosa do que a possessão. Sim. Né? É porque a opressão ela é algo contínuo e ela começa aos poucos. É como se fosse uma dose homeopática. Né? É aos poucos, igual você falou. Por várias e várias vezes eu achava assim, isso, né? Eu não presto, eu não sirvo, eu não sei fazer, ou eu deixei de fazer. Até que chegou o momento de você. Exatamente isso. Então foi um momento que já era assim, a opressão já estava tão, assim, um nível tão alto, e pela legalidade que eu abri, de me isolar, né? De me rebelar. Nesse período eu não estava nos caminhos do Senhor, foi um período que eu também tinha me afastado, né? Então o diabo ele veio e assim, eu só não fui possesso, ele só não, né? Mas que ele me oprimiu e não obrigou, mas me induziu a querer tirar minha vida. Força para combater, né? Não, nenhuma. Nem porque eu também não deixava. Nem pessoas me ajudar a ter essa força. Pessoas queriam me ajudar, a minha família tentou me ajudar. Então assim, e é muito difícil também, Marcelo, eu estava até comentando com você, né, que ainda existe uma resistência de uma pessoa com depressão ser só taxada de uma pessoa endemoniada. Não é verdade, não existe só a depressão maligna, né? Existe uma depressão, algo patológico, é saúde. Hoje nós sabemos que a saúde mental ela faz parte, né? É como se fosse um problema no coração, é como se fosse uma diabetes. E existe cura. Por um bom tempo, quase 4, 5 anos ou até mais, foi bem tempo, eu fiz tratamento com medicação, né? Melhorei, saí dessa depressão. Porém, Marcelo, em 2020, há 5, 6 anos atrás, a depressão ela me pegou de novo, voltou. Mas eu também não estava firme nos caminhos do Senhor novamente. É igual eu falei, a inconstância ela me atrapalhou muito. Ela me fez eu sair dos caminhos do Senhor várias vezes, por ser inconstante. Mas por que ser inconstante? Porque eu queria que tudo fosse perfeito. E quando eu achava algo errado, aquilo me fazia sair da presença. Porque eu não aceitava que poderia ter algo errado.
E foi onde eu errei, né? Porque, igual eu falei, o ser humano ele é falho. Nós erramos. Eu não posso exigir perfeição. Eu não posso chegar aqui, Marcelo, tem que ser perfeito, mentira. Você acertar, né, Marcelo? Errar é mais fácil. Então, assim, por isso que eu falo, tomem cuidado ao questionar os líderes, a querer a perfeição dos líderes, a querer a perfeição dos pastores, a querer a perfeição das pessoas. Não existe uma perfeição, só Cristo. Nós buscamos a perfeição, mas nós não somos perfeitos. Nós só iremos ser perfeitos na glória. Só. Né? Então, assim, é um alerta que eu deixo. Isso aconteceu comigo, isso me levou a adoecer, isso me levou a me afastar dos caminhos do Senhor. Né? E assim, em breve nós estaremos voltando, né? Minha esposa, e nós iremos dar um testemunho. Com certeza, nós teremos um testemunho do que foi a nossa vida agora, no finalzinho de 2022, né, onde algumas coisas aconteceram, mais uma vez, pela minha inconstância, pela minha rebeldia. Outra coisa, murmuração. A murmuração, ela é terrível. Às vezes, a gente murmura por uma coisa que não tem lógica. Igual, por exemplo, por que ele me deu uma caneca azul? Poderia ser preta. Mas graças a Deus que tem uma caneca azul. Embora daqui a pouco vai ser preta, né? Sim, eu vi porque tem aquela pintura lá, né? Pra você não, pra ele saber. Mas então, graças a Deus que tem. Né? Às vezes a gente murmura por coisas tão pequenas. E Deus, ele até permite que coisas maiores aconteçam para a gente ver que aquilo não era nada. Né? Eu trabalhei um período numa clínica de hemodiálise. Marcelo, aquilo é terrível. Terrível. A pessoa que tem problema, que precisa fazer. Né? Nós temos a Jaqueline, né? A Jaqueline, ela passa por isso. Né? Então, assim, eu trabalhei numa clínica dessa. Eu vi aquilo lá, eu falei, meu Deus, e como a gente é ingrato tendo saúde, né? Então, assim, isso é só um pouquinho de tudo que tem acontecido na minha vida, né? E, assim, talvez algumas pessoas precisem ouvir isso, né? Então, assim, a gente depois vai estar falando um pouco mais detalhado sobre algumas coisas, mas o Espírito Santo que sabe. Sim.